Louvado seja Deus! Hoje é quinta-feira da Semana Santa, um dia muito especial para a história cristã. E aí nós vamos aproveitando para trazermos um pouquinho a nossa memória objetiva, aqueles acontecimentos do momento, nessa última semana, em que Jesus se despedia para voltar à sua realidade, à sua glória, ao seio do Cristo Pai. Então, como sempre nós fazemos, escolhemos 5 perguntas e vamos respondê-las. Continuem questionando. A primeira pergunta de hoje, quinta-feira de Páscoa, diz o seguinte: uma vez que a proposta dos adventos crísticos vai conscientizar a sociedade de que o cristianismo assambarca toda a humanidade terrena, de que maneira os representantes das diversas religiões renunciarão ao poder e ao domínio a ponto de adotar o Evangelho do Nazareno Mestre como bússola a nortear as suas vidas? Não basta adotarmos o Evangelho. A proposta dos adventos crísticos é um convite, não é uma imposição. Então, todo mundo pode seguir a linha, a fonte, os ensinamentos que quiser. Agora, conforme sempre nós falamos, devemos ter um foco, e o nosso foco é o Cristo planetário, o Criador da Terra. Para nós cristãos, nomeamos Jesus nosso guia e nosso modelo. Então, dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações, nós vamos tentar seguir como viveu aquele humano, Jesus de Nazaré, filho de Maria e José. Qual o ensinamento, os ensinamentos que ele trouxe, para que nós abracemos e, dentro do possível, coloquemos na pauta da nossa existência. Então, considerando que nós temos aí tantas doutrinas, nós temos tantas religiões, porque doutrinas são poucas. As religiões que têm doutrina, elas libertam, ou pelo menos passam a mensagem para levar o ser humano a se libertar paulatinamente. A religião pela religião não nos levará a lugar nenhum. E é por isso que nós temos aqueles que disputam poder, disputam domínio, disputam isso, disputam aquilo, pelos interesses naturais. O normal para nós todos é trabalharmos. Trabalharmos para a nossa vivência, sobrevivência, a formação, a educação dos nossos filhos e buscarmos Deus. E como nós queremos transformar o Evangelho como pauta da nossa vida, em qualquer ambiente, aqui, ali, acolá ou alhures, estaremos vivenciando o Evangelho. Então tenhamos paciência, porque o momento do planeta é especial. E aquilo que os nossos olhos ainda não alcançam, com as transformações naturais de uma transição planetária, com alterações, conforme todos nós conhecemos, de grandes alterações geofísicas do planeta, a visão humana, científica, social, política, tudo vai mudar em função das alterações naturais. A segunda pergunta é: em entrevista anterior foi falado o quê? Diante de cérebros brilhantes, capazes de criar fabulosos engenhos, como é possível a ancestralidade animal interferir tanto a ponto de inibir que o homem realize aquilo que pensa? O cristianismo renovado vai esclarecer esse item. Então, os cérebros brilhantes que criam engenhos, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes ele é capaz, tem um cérebro verdadeiramente capaz, mas está criando alguma coisa fora, para o mundo de fora. O ideal para todos nós, com esses cérebros brilhantes, é que também criemos mudanças no nosso mundo pessoal. Porque quantos, com esses cérebros brilhantes citados na pergunta, desencarnam e vão para um estágio evolutivo muito baixo, muito miserável, com muitas dores e até mesmo com muito sofrimento. É um verdadeiro inferno, ou um estado infernal que a nossa consciência vive quando temos cérebros brilhantes que poderiam estar criando maravilhas para auxiliar reformulação de valores de uma humanidade. Estamos criando equipamentos para a morte, para os nossos interesses materiais. Não basta ter cérebro brilhante.
é preciso transformarmos o mundo. E para transformarmos o mundo, o primeiro passo começa com a nossa transformação íntima. A terceira pergunta é: estamos na Páscoa. Com o cristianismo renovado, o que vai mudar na Páscoa? Isso aí já é um item que já falamos muitas vezes. Né? Você vê só, Semana Santa, Semana de Paixão, isso tudo já era para ter sido recolhido aos museus. Não tem mais sentido. Porque a verdadeira paixão de Jesus, esclarece para todos nós Ramatiz no livro Mensagens do Astral. A verdadeira paixão de Jesus não foi a crucificação. A crucificação foi um acontecimento físico, biológico, mais uma morte, mais um desencarne. A verdadeira paixão de um ser angelical foi ele descer do plano de consciência dele e mergulhar em planos subplanos cada vez mais densos, mais frios, mais sombrios, até chegar ao plano material. A gente tem uma ideia qual deve ser um plano da angelitude em que Jesus vivia. E ele levou mais de 1000 anos, segundo o próprio Ramatiz, para atingir o plano material. Imaginemos ele recolhendo a sua grande luz, a sua aura, a sua consciência angelical, para mergulhar num corpozinho de alguns centímetros. Então, imaginemos só a luta, o esforço, porque ele não poderia ser ajudado pelo mundo externo. Os companheiros, os que fizeram parte do seu descenso vibratório, apenas acompanharam, mas o recolhimento da sua própria luz foi por esforço pessoal. Então aí diz Ramatiz que estava a sua verdadeira paixão, descer de um plano tão luminoso para mergulhar num corpinho material e conviver com uma sociedade ainda subprimária. E até hoje, que já somos uma escola primária, ainda não transformamos a mensagem máxima do mundo, o Evangelho, em nossa expressão de vida. Então, com o cristianismo renovado, o que vai ter na Páscoa? Nós vamos celebrar a vida. Isso é uma coisa natural e lógica. Nós estamos há 2000 anos celebrando a morte. A morte não existe. Há o desencarne. Nós saímos do corpo e retornamos à pátria espiritual. Ninguém morre. A vida é contínua. Quantos milhões e milhões de espíritos gostariam de estar se comunicando conosco aqui do plano material? Mas esses bloqueios causados pelas religiões ainda impedem. E são poucos os exemplares humanos que mediunicamente conseguem essa conexão com clareza para auxiliar, motivar a sociedade de que a vida não para. E aí nós passaríamos a ter uma vida mais transparente, diante dos olhos sociais e diante, sobretudo, dos olhos de Deus. Nós não vamos continuar comemorando a Páscoa como a morte, mas como a vida. A gente aproveita essa vibração do planeta, onde bilhões de bilhões e bilhões de pensamentos são gerados no gesto de gratidão pelo Cristo planetário ter enviado o seu Filho muito amado para nos orientar. Então nós transformaremos a Páscoa em uma manifestação de gratidão ao Cristo, a Deus, ao nosso Mestre Jesus pela coragem de descer do plano dos anjos e chegar ao plano material. A quarta pergunta nessa semana de Páscoa, nós tivemos a ceia. Nesse cristianismo renovado, o que a ceia vai trazer de novidade? Já colocamos isso no livro publicado em 2003, O Evangelho e a Lei de Deus. Temos falado muito. Colocamos em mais 2 livros. Então, O Evangelho e a Lei de Deus. Nesse livro nós tratamos do Evangelho, mensagem do Mestre Jesus. Mas advertimos muito sobre a lei do Criador. Porque o Evangelho trata, você vê só, Allan Kardec chegou aqui e ele só tratou do lado moral. Temos que considerar que a força da Igreja Católica naquela época ainda era muito, muito forte. Atualmente, a própria Igreja Católica está se diluindo, está se transformando
né? E quantos católicos ou de qualquer outra fonte do conhecimento estão se transformando, buscando conhecer sobre as duas leis fundamentais, a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito. Porque sem essas duas leis na nossa vida, na nossa existência, nós não chegaremos a lugar nenhum. É por isso que a tendência natural, por evolução, é nós transformarmos as religiões em religiosidade. Para isso, conforme falamos no vídeo anterior, nós teremos um foco centralizador das nossas aspirações como espírito eterno que nós somos, o Cristo planetário. E para nós alcançarmos o Cristo, podemos ir por qualquer estrada, chegaremos a um só ponto, porque nós vamos colocar o nosso cérebro, a nossa condição de pensar, abrindo a estrada para que o nosso coração caminhe e sinta a fonte planetária, a fonte da vida planetária, a fonte do amor, o Cristo, que nós consigamos senti-lo pelas vias internas do nosso coração. Então, como falar na última ceia, foi um evento mais lindo que nós podemos imaginar. No livro O Evangelho e a Lei de Deus, está no capítulo 55, que a espiritualidade ditou essa mensagem, a última ceia, em outubro de 1990. E nós já espalhamos a mensagem pelos 4 cantos do planeta e principalmente para o Vaticano. Então, é esperado, conforme sempre a gente fala, que os papiros que estão gravados e guardados no Vaticano, que cheguem ao conhecimento social, para compararmos com o que está aqui no livro, ditado pela espiritualidade. E o porta-voz da mensagem foi um ex-papa, foi o Silvestre I, papa entre 314 e 335, a quem eu sou muito grato por ele ser o meu guia, o meu mentor, aquele que me conduz mediunicamente a este momento tão especial da minha vida e da vida da humanidade. A última pergunta é: você pode comentar sobre a profecia de Nostradamus que diz: quando os tempos forem chegados, uma grande transformação se produzirá de tal modo que muitos jogarão a Terra fora de órbita. Uma grande estrela por 7 dias abrasará a Terra, e ver-se-ão 2 sóis aparecerem. Carta de Nostradamus a Henrique II. Nós também já falamos sobre esse item, mas nunca é demais, outras pessoas vão ter a oportunidade. Então não se trata, ali como eu falo assim, por 7 dias. Nós já sabemos que existe um sistema planetário que vem com um Sol e 14 planetas. Esse um Sol está na obra do Ramatiz, ele falando que não é um planeta, é um sistema planetário. E 14 planetas, nós recebemos a orientação há muitos anos, através ditada a mensagem pelo nosso querido Emmanuel, e o Chico Xavier ainda estava encarnado. Então, o Emmanuel nos falou que esse sistema planetário tem 14 planetas. Um desses planetas vai passar mais perto da Terra, vai tangenciar, e ele levará 7 dias para atravessar o nosso céu. Por isso que nós vamos ficar com a Terra escura, alterada, vamos ter muitas, porque o planeta vai passar, vai interferir energeticamente, magneticamente, a gravidade da Lua, essas coisas todas, a Lua vai ser impulsionada, e a Lua impulsionada ficará mais perto da Terra, consequentemente isso trará algumas alterações nos oceanos, na parte líquida do nosso planeta. Então aguardemos um pouquinho. Quando fala ali que nós vamos jogar a Terra fora de órbita, é porque é natural. Os planetas, nós já aprendemos, com Pietro Baldi em A Grande Síntese. Os planetas nascem do núcleo do Sol, a nebulosa pela desintegração radioativa, e aí os cristos criadores do mundo vão formando os planetas. Naturalmente, um planeta A, se nasce o planeta B, o planeta A vai empurrar, o planeta B vai empurrar A para fora. Se nascer um planeta C, então o C vai empurrar o B e o B empurra o A.
Então, qual é a tendência natural? Quanto mais afastado do Sol o planeta existir, mais luminoso ele é, mais evoluído. E as humanidades que fizerem parte desses planetas serão naturalmente mais evoluídas. Então, nós temos aqui, por enquanto, 9 planetas conhecidos. O Ramatiz afirma no livro Mensagens do Astral que nós temos mais 3 planetas desconhecidos pela ciência terrena. E logo, logo não vamos conhecê-los. Então, nosso sistema solar tem um Sol e tem 12 planetas. O sistema que vem, o nosso sistema visitante, tem um Sol e 14 planetas. Então, tudo isso vai mudar. Então, aqui, grande estrela passará. A grande estrela é uma linguagem simbólica, porque esse planeta tem uma evolução menor do que a Terra, mas ele tem uma massa maior do que a Terra, afirma Ramatiz, que é uma massa 3 vezes maior do que a Terra. Não é uma estrela na linguagem científica que nós conhecemos, que já tenha luz própria. É um planeta ainda subprimário, né? Com evolução moral e ética menor do que a Terra. Grande estrela passará por 7 dias, já falamos, e venceram 2 sóis. Então não só, vamos ver 2 sóis, mas não são 2 sóis do nosso sistema solar. É um sol do nosso sistema e um sol do sistema visitante. E aí nós ilustramos com a figura 1, que está aí na tela, e a figura 2. Porque a pergunta sempre surge, por que em outras épocas, em outros momentos, a ciência não registrou? Afirma Ramatiz no mesmo livro citado, Mensagens do Astral, que na vez anterior, o planeta, quando chegou perto da Terra, ele abriu uma oscilação natural, que os planetas não vão em linha reta, conforme nós podemos imaginar. Então eles oscilam. E nessa oscilação, quando chegou perto da Terra, a vibração foi para fora. Logo, a interferência foi muito, muito menor. Diz Ramatiz, e aí nós botamos na figura 2, que agora a vibração vai ser para dentro. Não, então, está aqui para fora. Vai ser para dentro. Então, naturalmente, nós vamos ter uma alteração, uma aproximação, que isso vai causar alguns danos. Então, o planeta está aqui perto, abre, fecha, e assim ele vai caminhando. Repetindo, na passagem atual, a vibração dele, quando chegar perto da Terra, vai ser para dentro. Isso vai trazer as suas consequências. Não tem nada de errado. O Nostradamus já sentiu isso na sua época, fez uma carta ao Henrique II, notificando para todos nós que o momento é chegado, né? E aguardemos um pouquinho mais, um pouquinho menos, que nós estamos falando de astronomia, nós estamos falando de espaço cósmico, nós estamos falando de eternidade. E às vezes nós ficamos presos a datas, mais um pouquinho, menos um pouquinho. Para nós que somos eternos, o que isso vai mudar? Então, mais 100 anos para trás, menos 100 anos, isso altera para um ser eterno? Então, nos preparamos. O mais importante é a nossa preparação psicológica, nosso estado de consciência, porque ninguém morre. A nossa vida continuará. Então, aproveitemos o espírito da Páscoa, esse espírito da vibração do nosso Nazareno Mestre, do nosso Cristo planetário, de bilhões de espíritos comemorando a vida numa vibração de gratidão por ter nomeado Jesus seu guia, seu mentor e guia de uma humanidade. É dessa maneira que nós vamos transformando aquela quaresma triste, melancólica, sombria, em vida, em iluminação interior, e estaremos melhorando a psicosfera do planeta. Que Deus permaneça com todos nós, e nós, motivados pela vida e para a vida, comemorando uma vibração de gratidão a passagem do nosso muito amado Mestre no mundo material. Que ele, Nossa Senhora, Maria, José, todos os integrantes, os seus discípulos, todos aqueles que fizeram parte da sua obra lá há 2000 anos, estejam conosco. Paz, muita paz, e sempre utilizemos essa oportunidade para agradecermos a Deus.